Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é um episódio de espeleologia, especial por conta aí da nossa campanha com Brad Oliver. Estou com um livro dele aqui da minha coleção, para a gente discutir a respeito dos caminhos do horror e um pouco do fantástico contemporâneo, né? Esse é um tema fascinante e, obviamente, eu não tenho, eu não tenho nenhuma resposta para nada, né, nessa vida ou em qualquer área do conhecimento humano. Eu sempre sigo a máxima socrática, né? Mas eu tenho algumas ideias e eu vou colocar essas ideias em questão, né? Para que todos possam discutir, apontar alguma coisa, apontar alguma possibilidade, né? As ideias no canal, como em tudo que eu escrevo, elas são livremente espargidas, digamos assim. Eu admiro muito em qualquer democracia, por mais podre, tosca ou, digamos assim, inepta que seja, justamente a possibilidade de discussão, né? Eu acho que no fim das contas é para isso, digamos assim, a democracia ela favorece a irrupção de hereges. E a tirania também, de certa forma, mas a democracia alimenta. E isso já é ótimo. Mas voltemos. A questão é que o terror, o horror, vamos padronizar assim, a literatura de horror, que desenvolvida a partir de um certo ramo da literatura fantástica do século XIX, que surgiu, digamos assim, dos desdobramentos do romance gótico, quando ele se concretizou num certo formato elaborado por heréticos do romantismo, como Jan Potocki, Jacques Cazot. Essa literatura fantástica que resultou no horror, ela teve algumas mutações muito significativas no século XX, e essas mutações se refletiram na teorização a respeito dela, o que é muito curioso, porque houve uma espécie de reversão. Bom, antes da gente entrar na prática, digamos, nas obras literárias em si, eu vou ler uma definição deste livro aqui, Au Cours du Fantastique, Roger Caillois. Caillois é um herói aqui do canal, né, aqui da própria Rafus Press. Ele vive aparecendo, infelizmente um autor que não está em domínio público, né, então eu não tenho nem ideia de como fazer para conseguir os direitos das obras dele, e parece que ele faleceu nos anos 80, 70, então, né, quando ele era amigo lá do Bettelly, que também não está em domínio público, o Bettelly era mais velho que ele um tempo, mas os dois eram jovens, nietzschianos, sadianos, ali nos anos 30, ele devia ter 20 e poucos anos, né, então, sabe, ele atravessou o século XX com uma idade razoável, ainda relativamente jovem até a Segunda Guerra Mundial, então realmente não está em domínio público mesmo. Mas este livro aqui, que é um dos meus livros de cabeceira, né, O Cours de Fantastique, é uma história curiosíssima, né, eu tive que xerocopiar por capítulo, né, porque eu não podia xerocar o livro todo, embora seja esgotadíssimo, difícil de achar, não seja muito barato, eu tivesse fazendo a minha tese sem recursos nenhum, não tinha bolsa, não é? Eu tinha que perscrutar, literalmente pedir emprestado dinheiro para outras pessoas poder comprar livro para estudar. Para minha orientadora comprou alguns para minha pesquisa, mas mesmo assim eles não autorizavam nem você levar isso para casa. Você tinha que consultar lá no MAC, né? Parece aqui até, eu acho, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP. E aí o que eu fiz? Eu tirei xerox de capítulo por capítulo, que representava mais ou menos 10% do livro, até conseguir tirar todas, né? Eu trabalhava relativamente perto da USP, na Unip, então eu ia praticamente todo dia xerocar, na hora do almoço, sei lá, correndo. Nessa época eu trabalhava 6 horas. Xerocava, outro dia xerocava mais e mais e mais, até realmente, infelizmente nenhum professor pegou, coisa parecida, eu ter ele todo, né? Mas enfim, na página 661,
ele dá uma definição muito interessante sobre fantástico, que é o título do nosso episódio de hoje, do podcast. O fantástico, portanto, o fantástico é ruptura da ordem reconhecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterabilidade, né, da inalterável legalidade cotidiana. Então, portanto, fantástico é ruptura da ordem reconhecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana, e não substituição total de um universo real por um universo exclusivamente miraculoso. Eu acho que essa definição é perfeita, né? O fantástico, ele é uma espécie de instante. Ele é um instante, ele não é, digamos assim, ele é uma brecha. Ele é um momento em que tudo, aparentemente tudo, deixa de fazer sentido e o universo passa a ser um lugar de caos puro, né? Esse é o fantástico. De certa forma, esse é o horror também, né? Como eu disse, os dois gêneros, eles meio que se encadearam, graças especialmente a figuras como Edgar Allan Poe, né? No século XIX ainda, eles se encadearam, e principalmente pelo horror fantástico vitoriano, né? Stevenson, Wells, algumas coisas de Wells, Oscar Wilde, algumas coisas de Oscar Wilde também, não é? Machen, um pouco mais na rabeira ali desse pessoal, né? Bem mais jovem, e outros, né? Então, é um momento, uma irrupção, alguma coisa que acontece e muda a perspectiva. É uma mudança permanente? Ele não fala que... Aliás, ele fala o contrário, não é uma mudança permanente, não é uma substituição. É uma percepção alterada que pode voltar a estar como era, pode não voltar, né? Então, isso é muito interessante, a gente já vai falar um pouco mais disso. E esse conceito é perfeito para você compreender, por exemplo, a própria obra do Red Oliver, mas não só dele, de uma série de autores do século XX, vinculados, por um lado, ao horror e, por outro, ao fantástico, que tem características muito únicas, né? Então, o Keloari oferece uma metodologia muito instigante para essa pesquisa, só que o Kailoa, ele acabou, especialmente no Brasil, nas pesquisas sobre o fantástico no Brasil, eclipsado por este outro cidadão, Todorov, com esta obra, aliás, né, Introdução à Literatura Fantástica, que faz uma análise porca deste livro aqui, o Cure du Fantastique, não é? Exatamente porque ele menciona, o Todorov menciona tão mal esse livro. Eu fui atrás dele, né, e achei, né, foi dificílimo, mas achei. Era uma época, no início do século XXI, era uma época até difícil de comprar livro no exterior, aí você realmente tinha que ter alguém com cartão do exterior, não era fácil de conseguir, né? Então eu achei na biblioteca e fiz o que fiz, né, foi necessário. Não foi uma obra que foi lançada imediatamente no Brasil, nem é fácil de achar, né, então não prejudiquei nem a indústria editorial brasileira, nem a indústria dos livreiros, né? Mas o que acontece? Este livro aqui, ele vai ao revés, não é? Porque o Todorov, ele formula na célebre conclusão do livro, quando ele vai falar literatura e fantástico, em que ele argumenta que o fantástico é uma espécie... Aliás, ele cita aqui, cadê? Ele cita o Keloa, né? Aqui, ó. O Cure du Fantastique, Paris, Gallimard, 1965. E Image, José Corti, 66. Mas no 10º capítulo, inclusive ele fala a origem, né? Que é um pouco... é o Sartre, né? Que estava fazendo uma análise, eu não lembro qual autor... Era um autor francês, Aminadab, né? É o Sartre, Situações 1. Ele cita a fonte, né? Porque este livro aqui surge exatamente desse artigo que saiu no Situações 1, que é Aminadab ou du Fantastique considéré comme un langage, né? Que ele analisa Blanchot, acho que é um romance do Blanchot, Maurice Blanchot.
em que ele justamente fala disso, né? Que não existe mais fantástico, a não ser que seja, sei lá, um truque, alguma coisa assim. E que o fantástico, a não existência, né, digamos assim, a obsolescência, ele fala nesses termos, o Todorov, basta ler esse último capítulo, a obsolescência do fantástico meio que invalida a proposta do fantástico, digamos assim, né, proposta, até ele sabe que é um termo muito geral, porque até a ideia de fantástico é contemporânea, não era desses autores, os autores faziam literatura conforme a época, né, com o objetivo de, às vezes, denúncia social, inclusive, ou existencial, né? No caso de um que ele cita bastante aqui, que é o russo, né? Eu não vou lembrar agora. Escreveu um nariz, né? Gogol. Mas aí o que acontece? Para ele, então, isso invalidaria a proposta, digamos assim, geral do fantástico, e tornaria o fantástico uma espécie de, ele usa esses termos de propedêutica da literatura, uma espécie de introdução à literatura, não à literatura de fato, que começaria justamente quando o fantástico acaba, no século XX, com a psicanálise resolvendo problemas da neurose, explicando que quando você vê um vampiro, na verdade é uma necrofilia. É uma explicação fraquíssima, né? Até me surpreende que o Todorov é um pensador refinado, a história dos símbolos dele é muito, muito interessante, que ele escreveu depois, né, a teoria dos símbolos, mas esta obra é muito fraca, e ela ter se sobreposto a essa aqui, que entrou naquelas introduções de coletânea de obras, né, que é o que ele cita aqui no final, que ele também critica bastante, Louis Wax, né, que são também até teóricos interessantes, que acabaram, uma Billy, né, o Louis Wax, eles acabaram totalmente, o Castex, né, são teóricos interessantes, até um pouco, a teorização um pouco antiquada, né, algumas metodologias, mas assim, tem umas ideias interessantes, eles acabaram totalmente submersos, né, por essa obra aqui, que no Brasil se torna uma referência de análise do fantástico, compreensivelmente, é uma obra interessante, bem escrita, mas que comete muitos equívocos de generalização. E a generalização é um problema muito sério em termos acadêmicos, em termos de uma pesquisa séria, né? Porque, veja bem, e aqui a gente entra num campo interessante. No universo do leste europeu, existe uma poderosa ficção fantástica no início do século XX, especialmente nos países ali do que foi, né, se desintegrou e virou um país, mas do que foi o Império Austro-Húngaro, né, a República Tcheca, né, autores como Kubin, ele era tcheco, né, ele escrevia em alemão, Kafka, autores ali já para Viena, né, como escreveu o Golem, né? Também esqueci hoje, estou ruim com nomes. Né? E a Noite de Walpurgis, né? Esse mesmo autor. Esses autores todos, eles eram, né, desse universo da República Tcheca, da antiga Império Austro-Húngaro, e era uma literatura muito poderosa, fantástica, que tinha uma série de desdobramentos complexos, né? E que foi se, digamos assim, foi se encadeando, eles foram deixando um aspecto decadentista, mais convencional, que foi a primeira vanguarda, né, digamos assim, do início do século XX, e eles foram se encadeando com aquelas questionamentos de vanguarda, já dos futuristas soviéticos ou italianos, as duas culturas têm muito força no leste europeu, né? Tanto a Itália quanto a Rússia, cada um de um lado. Foi se encadeando com o surrealismo, que já começou a chegar, né, com o dadaísmo. E essa literatura muito imaginativa, muito poderosa, foi esmagada pelo stalinismo, né? Já na Rússia, porque uma obra como Mestre e a Margarida, né, que é uma obra-prima absoluta do século XX, de Bulgakov, ela foi proibida, e você só tinha condições de ler isso como um samizdat, nem sabe se estava completo, né?
A obra só foi publicada, se não me engano, uns 30 anos depois da morte do escritor, do autor, né, do Bulgakov, que foi, se não me engano, nos anos 30, 40, né? Então, demorou décadas, né? Passou o Stalin, passou o Khrushchev, passou um monte de gente até conseguir publicar. E é interessante, então, que a União Soviética, quando ela se estabeleceu, depois da Segunda Guerra, quando ela, digamos assim, instituiu uma espécie de muralha de países, né? De países manipulados ali, que era o Pacto de Varsóvia, era o nome, né? Era uma organização militar igual uma espécie de clone da OTAN, né? Então, a OTAN e Pacto de Varsóvia, que era a Alemanha Oriental, Romênia, não Iugoslávia, aliás, mas uma Iugoslávia reproduzisse um pouco a ideologia, né? Embora politicamente não estivesse alinhada com a Rússia. Tchecoslováquia, etc., né? Polônia. Esses países reproduziram um aspecto que era comum na Rússia, que foi justamente o esmagamento da literatura fantástica, dessa literatura fantástica muito, muito proliferante e muito, assim, que tinha um fluxo vitalista muito forte, né? Uma vitalidade muito intensa. Isso foi completamente cerceado, já na Rússia, como mencionei no caso do Bulgakov, né? E outros, alguns autores, tem um que escreveu de Diablerie Moscovite, né? Quer dizer, isso é a tradução francesa, não tenho ideia como é em russo. Ele era um agrônomo, escreveu histórias hoffmannianas em Moscou e foi fuzilado. Literalmente, ele foi fuzilado nas purgas de 38, né? No expurgo de 38. Então, o que aconteceu? Quando a União Soviética estabeleceu esse cordão, né, de países ali entre eles e o Ocidente, esses países, reproduzindo a metrópole, né, porque era um império, eles esmagaram a literatura fantástica, né? Então a literatura de terror, nesse contexto, ela era impossível no leste europeu. Qualquer coisa mais perturbadora era impossível, tanto na Rússia quanto era muito difícil. Os autores imaginativos, eles se refugiavam muito na ficção científica, onde você, utilizando a ideia, e na ficção histórica, é muito engraçado, né? Recuperando ali a origem do romance gótico. Porque, tanto no romance histórico, a atrocidade era factível, digamos assim, né? Ou na representação histórica, que o diga, por exemplo, o filme Vai e Veja, e outros filmes de guerra, né? Mais críticos, elaborados na Rússia, não é? Ou então na ficção científica, né? Ficção científica, tanto a literatura, as narrativas, né? As artes narrativas tinham apenas esse, e até algumas artes figurativas também, tinham apenas essa escapatória, né? A fantasia só tinha essa escapatória, ou era a fantasia mais sombria, né? Ou era na ficção científica, e através da alegoria e da sátira, ou através do romance ou da abordagem histórica da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que permitia elementos mais tétricos, algumas vezes até críticos, né, o Vágida, por exemplo, e outros, né. E é interessante, né, aqui a gente tem um exemplo então da literatura do leste europeu anterior à guerra, que é o Ladislav Klima, né. Já o título indica que se trata de uma obra aterrorizante, né? A Post-Mortem Dream, um sonho pós-mortem, né? Já o da Twisted Spoon, né? Como eu disse, já repeti aqui que é uma das editoras que eu considero uma das 5, 10 melhores editoras do planeta Terra inteiro, pela importância e pela qualidade, pelo tipo de material que eles publicam, né? E é uma narrativa curta exatamente a respeito disso, né? De um sonho de uma pessoa que morreu e não sabe, mais ou menos, intui, né? E ela vive ali naquele loop de experiências medonhas e horrorosas, né? Então é uma literatura de terror, elaborada ali, não vem a data original de publicação, mas se não me engano é nos anos 40, não é? Porque depois não era mais possível você publicar isso na Rússia, né? 1919, essa obra aqui. Na Polônia, né? Não era mais possível publicar. Então, o que acontece?
eram essas duas possibilidades, histórica ou ficção científica. E os dois gêneros eram até reconhecidos pela Rússia, pela recuperação histórica, né, pelas autoridades soviéticas, digamos, e pela questão do otimismo da máquina, da indústria, né, no caso da ficção científica. E então é muito interessante quando os autores conseguiam meio que burlar isso. O grande exemplo, eu não tenho aqui, porque a minha edição eu doei, mas vocês encontram na biblioteca da Unicamp, que é o meu exemplar, a biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, que é o segundo romance, se não me engano, de 1950 e poucos, né? A Polônia já estava ocupada, do Stanislaw Lem, que é um escritor importantíssimo do século XX, e ele tem uma visão muito única, porque ele era muito inspirado pelo fantasma. Inclusive, ele debate bastante com Todorov, exatamente os pontos que eu estou falando. Acho que eu vou colocar o link, né? Ele usa até um argumento lógico, né? Ele utiliza uma metodologia do positivismo lógico para rebater algumas ideias do Todorov. Acho que até vou deixar o link, né, do debate, pelo menos a resposta dele a esse livro, né, do Len. E o Len é muito famoso por Solaris, né, o Solaris, enfim, não sei qual é em polonês, em russo a adaptação é Solaris. E ele escreveu A Investigação, né, que é um romance inacreditável, porque assim, ele se passa em Londres, não se passa na Polônia nem na Rússia, né? Ou seja, esse deslocamento geográfico era importante para não ser pego pela censura, era uma estratégia. Ele se passa em Londres, ele trata de uma investigação, né? Londres, investigação, Sherlock, é tudo mais ou menos ali, o censor já foi enrolado nessa, e já começa, como o próprio leitor, aliás, já enrolado nessa, já começa a leitura ali, atento, né? É uma investigação a respeito de um fenômeno que acontece nos cemitérios de Londres, de cadáveres que levantam e andam e desaparecem. Alguns são encontrados depois, outros não, mas é isso que acontece, é esse fenômeno. E a polícia tenta entender o que está acontecendo, e entra em ação dois investigadores, né, um meio que representando o público e o outro representando aquele tipo de raciocínio sherlockiano, ou não é, próximo do Pan, né, do Poe. Mas o que é sensacional é que a obra, o Len, ele tinha uma visão nihilista, que ele sabia muito bem fazer, pelo menos em ficção, né, nos ensaios não tanto. Mas ele tinha uma visão muito complexa, na verdade, que tinha elementos nihilistas, então ele consegue, de certa forma, criar uma atmosfera que é apavorante. Essa narrativa, a investigação, ela é incrível. As primeiras obras do Len têm muito desse aspecto. Depois ele vai enveredar mais para um aspecto especulativo que fica mais nihilista ainda, ou pelo menos fica mais absurda a presença humana em certas questões, ou a mentalidade humana tradicional, o senso comum, né? Que é ao mesmo tempo bastante, digamos assim, trágico a visão dele, e bastante irônica e até cômica também, com o próprio Solaris. Mas nessa tem um aspecto de terror, né? Então é interessante como ele vai torcendo as coisas para conseguir escapar de uma censura que via qualquer representação sombria da realidade, ou, né, que mais ou menos obedeça a esse princípio da irrupção do inadmissível no seio da inalterável da legalidade cotidiana. Isso era proibido no leste europeu, né? Na Rússia, na União Soviética, no caso. Na Rússia continua isso, né? Existe isso hoje também. E nos países agregados ali pelo Pacto de Varsóvia. E é interessante como uma autora contemporânea como a Olga Tokarczuk ganhou o prêmio Nobel recentemente nesta obra aqui, que é sensacional, os livros de Jacob, enfim, que é incrível, né? É um tour de force, sim, do século XVI, é bem dentro desse fantástico representado pelas publicações que a Rafos traz contemporâneas, né? Que é esse fascínio por um período histórico mais obscuro, por conta de, assim, a obscuridade dele, mais até pela falta de, digamos assim,
uma unidade, né, de instituições aceitas. Não é a ciência, não era exatamente a ciência, a magia era poderosa e não era exatamente também a magia como a gente entende hoje, a religião tinha elementos de seita, de inquisição. Então era um período confuso em que ao mesmo tempo havia alguma liberdade, a possibilidade de trilhar um caminho até o utópico e o contrário absoluto, não é? A tirania completa sobre os corpos. E ela também tem alguns momentos de terror aqui. É um livro histórico que se passa no século XVI, XVII. Tem um título gigantesco, né? A Fantastic Journey, Across Seven Borders, Five Languages, and Three Major Religions, né? Told by the Dead, contada pelos mortos, uma história contada pelos mortos. Então, ela tem alguns elementos de terror, tem uma parte de tortura, tem uma parte de pestilência em Mionica, né? Mas, como eu falei, né? Ainda tem meio que esse sabor de leste europeu de você meio que aparar o terror mais pleno, né? Por conta da necessidade de sobrevivência. Isso é muito único. Essa estratégia ou essa forma de incompreensão que já era comum quando Todorov escreveu esse livro aqui, traduzido para o Ocidente. O Land foi traduzido, né, para a França. É um absurdo ele não ter percebido isso, ter provavelmente colocado tudo como ficção científica, né? Então a ficção de horror, ela necessita, né, principalmente do horror contemporâneo, necessita a percepção desses caminhos que a teorização de um Todorov da vida, especialmente, não permitiam. Não é? Era uma teorização muito estreita, né? E aí que entra aqui o nosso queridíssimo Red Oliver, né? Ele não é do leste europeu, evidentemente, mas ele segue a tradição que foi uma tradição de ruptura, que eu já comentei aqui, né? É uma ruptura representada especialmente ali pela confluência de elementos da América Latina, especialmente, como Borges e outros, né, elementos ali de uma outra visão fantástica, elementos britânicos, já da ficção, final da ficção vitoriana, que ficou cada vez mais ambígua, né, num limite da quase incompreensão, né, e elementos da ficção continental, que são esses do leste europeu que eu mencionei, né, esses autores como Kafka e tantos outros, Kubin e tantos outros, que foram traduzidos e tudo mais, e no Ocidente foi alimentando ali, por exemplo, a Escola Belga de Estranheza, e depois e junto, né, o Robert Aickman e tudo mais, né? Isso tudo confluiu. E o Red Oliver é um herdeiro disso, e um herdeiro criativo, né, que sabe transformar essa herança em algo único, algo próprio, algo que não é nem Eichmann, nem Jean Rey, nem Kubin, não é? Nem Kafka ou Ladislau Klima, nem Stanislaw Lem, é uma coisa muito própria, não é? Mas, enfim, trabalhando esses elementos, eu espero trazer possibilidades, né, de reflexão para além aí desses autores ou dessas teorizações como a do Todorov, que são limitantes, né? A gente precisa ampliar esses universos e talvez em breve a Rafus Press traga alguns autores, inclusive do leste europeu, para justamente ter essa ampliação. Mas vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.